Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yasmin e hoje a gente vai ter uma aula sobre morfologia, né? Principalmente sobre a forma das palavras e a sua função dentro da língua portuguesa. Na aula de ortografia, a gente conheceu um pouco sobre as palavras e a maneira correta de escrevê-las, certo? Agora é hora da gente classificar essas palavras de acordo com a sua forma e a sua função dentro da língua portuguesa. Um jeito legal da gente pensar a classificação das palavras é a gente pensar em colocar as palavras em caixas. Então, a gente tem uma grande caixa, que é a caixa das classes de palavras, que vai englobar todas as palavras, e dentro dessa caixa a gente tem caixinhas menores, que são, por exemplo, das palavras variáveis, que são palavras que podem sofrer variação na sua forma, né, de acordo com o uso que ela tem dentro de uma frase. Por exemplo, as palavras variáveis, elas vão poder sofrer flexão, né, feminino, masculino, plural, singular. E dentro dessa caixa das palavras variáveis, ainda tem outras caixas menores, que são as caixas dos substantivos, dos adjetivos, dos determinantes, dos pronomes, dos numerais e dos verbos, que elas vão agrupar, né, por sua vez, outras palavras dentro delas que tenham características em comum, tá? Mesma coisa com a caixa das palavras invariáveis. Por sua vez, são palavras que não podem sofrer flexão, não mudam de forma, né? E aí, essa caixa ela vai conter dentro dela as caixinhas dos advérbios, das preposições, das conjunções e das interjeições. Então, nós chamamos de palavras variáveis as palavras que sofrem flexão, tá? Da mesma forma, as palavras invariáveis são as palavras que não podem sofrer flexão, que têm uma forma fixa. As palavras que sofrem flexão, elas podem mudar de acordo com o uso que elas estão tendo naquele momento, certo? Então, elas podem variar de acordo com o gênero, de acordo com o número, de acordo com o grau. As palavras invariáveis, por sua vez, elas vão ter sempre a mesma forma, elas têm uma forma fixa, ou seja, elas nunca variam. E a primeira caixinha de palavras que a gente vai abrir hoje é a caixinha dos substantivos. Para a gente identificar as coisas que a gente conhece, que existem no mundo, a gente vai precisar de uma classe de palavras que nos ajude a dar nome a essas coisas. E essa classe de palavras é a classe dos substantivos. Então, os substantivos, eles basicamente designam seres, né? Coisas que podem ser visíveis ou não, podem ser coisas inanimadas, podem ser coisas do plano da nossa imaginação, podem ser objetos, podem ser lugares, pode ser algum sentimento, algum estado, alguma ação, etc. Né? Todas as coisas que a gente conhecer, que a gente precisar dar um nome, a gente vai utilizar um substantivo para isso. Uma característica do substantivo é que a colocação na frase não vai poder nunca ser alterada entre o substantivo e os seus determinantes. Né? O que isso significa? Bom, basicamente que o substantivo ele sempre vai assumir um certo lugar, né, dentro da frase, uma certa posição, e essa posição ela não pode ser alterada em relação aos seus determinantes, certo? Que seria, no caso, principalmente um artigo. Isso acontece porque no ato da fala, os falantes eles já montam automaticamente na cabeça uma estrutura de uma frase, né? Então seria correto sempre a gente dizer o cavaleiro, mas nunca cavaleiro o, tá bom? Do ponto de vista morfológico, a gente ainda vai poder classificar os substantivos como comuns ou próprios, concretos ou abstratos, de acordo com algumas características em comum que eles apresentem entre si. Então, os substantivos comuns eles vão se referir a qualquer ser, de qualquer espécie, sem particularizar esse ser. Né? Então, uma coisa mais genérica, por exemplo, o açúcar, o bolo. Já os substantivos próprios, eles vão se referir a um ser em particular, né? Dentro dessa espécie, destacando esse ser da espécie ou do grupo que ele faz parte. Né? Então, por exemplo, a gente está falando os países, dentro dos países a gente consegue destacar o Japão. Então, o Japão ele vai ser um substantivo próprio, porque ele está particularizando, né, esse país, Japão, certo? E esses sempre vão ser grafados com letras maiúsculas. Bom, já entre concretos e abstratos, né? Como a gente vai fazer essa diferença? Os concretos, eles vão nomear seres que existem independente de outros seres, né? Então, por exemplo, lápis, gato, são palavras que elas já têm o seu sentido completo, certo? Já os abstratos, por sua vez, eles vão nomear ações, qualidades, sentimentos, né? Estados, etc.,
a gente fala que são coisas que precisam da existência de outros seres para elas existirem. Então, por exemplo, ensino, bravura, pobreza, são palavras que sempre vêm associadas com um outro indivíduo, uma outra coisa que o caracterize, certo? Os substantivos eles ainda vão poder ser classificados como simples ou compostos e primitivos ou derivados, né? De acordo aí com a sua formação. Então, o substantivo simples ele vai ser o substantivo formado apenas por uma palavra. Cachorro, chuva, menino, é a maioria dos substantivos. E um substantivo composto, por sua vez, ele vai ser formado por duas ou mais palavras, né? Então, por exemplo, guarda-roupa, pão de ló. Já entre os substantivos primitivos e derivados, os primitivos eles são aqueles que vão dar origem a outras palavras. E os derivados, né, por sua vez, como o próprio nome já diz, são aqueles que são originados a partir de outras palavras. Então, por exemplo, a gente tem a palavra pedra e a partir dela a gente consegue formar a palavra pedreira, certo? Então, pedra é um substantivo primitivo e pedreira é um substantivo derivado porque ela deriva da palavra pedra, certo? Mesma coisa com ferro. A partir da palavra ferro, a gente consegue formar a palavra ferreiro, dente, dentista e assim por diante. E por fim, a gente ainda vai poder classificar, né, os substantivos como os coletivos, que é quando essa palavra, esse substantivo, ele vem com o caráter de pluralidade, certo? Então, ele vai designar uma pluralidade. Por exemplo, multidão, que classificam muitas pessoas, né? Cardume, classificam muitos peixes, etc, né? Bom, então como a gente viu lá no começo, né, os substantivos, eles são uma classe de palavras que se enquadra nas classes de palavras variáveis. Isso significa que eles vão sofrer flexão, né, de acordo com o uso que for proposto para essa palavra dentro da estrutura de uma frase. E os substantivos eles vão poder variar em relação ao gênero, ao número ou ao grau, certo? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a flexão de gênero, né? A flexão de gênero no substantivo ela é uma só, né? Masculino e feminino, então ela não tem grandes variações, né? Ela basicamente troca a vogal O ou E pela vogal A para formar o feminino ou acrescenta a desinência A no final da palavra, certo? Então, por exemplo, se nós temos a palavra lobo, ela vai se tornar loba no feminino. A palavra mestre vai se tornar mestra no feminino. E a palavra autor vai se tornar autora no feminino, certo? Bom, e o substantivo ele também pode variar em relação ao número, né? Podendo ser singular ou plural. Então, no substantivo simples, essa flexão ela vai se dar de forma a acrescentar a desinência S no final da palavra ou substituir, né, essa terminação pela terminação correspondente de acordo com o final da palavra no singular, certo? Então, por exemplo, né, palavras terminadas em R, S ou Z, então vai ser acrescentado a terminação ES, e da mesma coisa, palavras terminadas em R vai ser substituída pelo sufixo IS, certo? Então, por exemplo, né, o singular peixe se torna peixes, o singular açúcar, açúcares, o singular vez, vezes, o singular canal, canais, o singular lençol, lençóis e assim, né, sucessivamente. Então, no caso dos substantivos compostos, né, ainda tem algumas particularidades que a gente pode observar. Né? Então, a gente vai pluralizar as palavras variáveis, né, que são substantivos e adjetivos que vão aparecer dentro do substantivo composto, e não vamos pluralizar as palavras invariáveis, né? Por sua vez, os verbos, advérbios e interjeições que possam aparecer dentro desses compostos, né? A gente também vai pluralizar o primeiro termo, se o segundo termo funcionar como um especificador, né? Independente de ter ou não a presença de uma preposição aí no meio. Já em compostos que são formados por duas palavras iguais, né, palavras repetidas, o segundo termo vai ser pluralizado, tá? A mesma coisa quando aparecerem onomatopeias, certo? E a gente não vai pluralizar as palavras invariáveis, como a gente já falou, e o adjetivo contraído grã ou grão, né? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos.
Um primeiro exemplo, né, ele fala justamente sobre as palavras variáveis e invariáveis, né? Então, na primeira palavra, a gente tem tenentes coronéis. Então, é uma palavra composta formada por dois substantivos. Então, os dois substantivos vão variar, né? Ficando tenentes coronéis. Já a segunda palavra que a gente tem no exemplo, né, ela é composta por um adjetivo e um substantivo. As duas palavras são variáveis, então as duas vão variar dentro da pluralização, né? Então, ficaria pequenos burgueses. Já o terceiro exemplo, beija-flores, ele se trata de um verbo, né, beija, e um substantivo, flores. Então, apenas o substantivo, que é uma palavra variável, vai variar dentro dessa palavra composta. Beleza? Bom, o segundo exemplo que a gente tem, então ele vai se tratar justamente dessa segunda regrinha que a gente tinha visto, né? No termo pés de meia, meia vai se tratar de um especificador. Então, a gente vai pluralizar apenas o primeiro termo, e aí a gente tem a presença, inclusive, da preposição de, certo? Já o segundo exemplo, tico-ticos, é um composto formado por duas palavras repetidas, né? Então, como a gente viu nas regrinhas, a gente vai pluralizar apenas o segundo termo. E por fim, grão-duques, né? Como a gente viu que a gente não vai pluralizar o adjetivo contraído grão, então a gente só vai pluralizar, no caso, o substantivo duques, certo? Bom, e por fim, um adendo, né? Sobre os dias da semana, a gente sempre vai pluralizar os dois. Sextas-feiras, quintas-feiras e assim por diante. Bom, assim a gente finaliza, então, a classe dos substantivos. Vamos passar para a nossa próxima classe de palavras, que é a classe dos adjetivos. Bom, para a gente começar a falar dos adjetivos, então a gente precisa entender que todas as coisas que nós conhecemos, né, todas as coisas que existem no mundo, elas podem ser diferenciadas ou ainda particularizadas por características. Essas características, elas podem ser características próprias de alguma coisa, podem ser circunstanciais, ou seja, algo que está acontecendo com aquela coisa em determinada circunstância, ou podem ser simplesmente parte da nossa percepção. Por exemplo, o slide que a gente está apresentando agora é verde. As aulas de gramática podem ser interessantes ou tediosas, e a professora pode ser legal ou chata. A gente já viu que as palavras slide, aula e professora são substantivos, pois elas estão designando seres. Por sua vez, as palavras verde, interessantes, tediosas, legal ou chata, que são utilizadas para caracterizar esses seres, são chamadas de adjetivo. Então, os adjetivos, eles vão servir justamente para caracterizar e particularizar o substantivo, como a gente acabou de dizer, né? Eles vão designar uma condição, um estado, que pode ser provisório ou permanente. Por exemplo, o slide de hoje é verde, mas ontem ele foi amarelo. Você pode achar a aula de gramática tediosa hoje, mas interessante amanhã, quando ela tratar de um assunto que você goste mais. Os adjetivos, eles sempre vão se referir a um substantivo. Pode ser explícito ou subentendido em uma frase. E eles sempre vão concordar com esse substantivo em gênero e número. Portanto, se a gente tem, por exemplo, o substantivo casa, o adjetivo que concorda com ele será velha, como no exemplo. Já se na frase aparecer o substantivo casas, no plural, nós teremos que adaptar o adjetivo para concordar com casas. Então, o adjetivo usado será velhas. Mesma coisa ocorre com o exemplo menino bonito. O substantivo menino é uma palavra que está no masculino e no singular. Portanto, o adjetivo que concorda com ele será bonito, que também é um adjetivo no masculino singular. No entanto, se na frase utilizada a gente tivesse a palavra meninos, o adjetivo teria que concordar com essa palavra, que agora está no masculino, no plural. Portanto, o adjetivo seria bonitos. No plano da linguagem, é a partir dos adjetivos justamente que a gente consegue distinguir, né, realidades diferentes. Então, é a partir deles que a gente distingue, por exemplo, uma casa velha de uma casa nova, e um menino bonito de um menino feio, etc. A gente caracteriza os adjetivos principalmente em relação à sua forma, né? Então, eles podem ser simples, quando eles são formados apenas por um radical, por exemplo, querido, perigoso, ou podem ser compostos, quando eles são formados por dois ou mais radicais, por exemplo, franco brasileiro e azul marinho.
Bom, e assim como os substantivos, os adjetivos ainda podem ser definidos como primitivos ou derivados. Então, os adjetivos primitivos são aqueles que dão origem a outros adjetivos, né? Eles não derivam de nenhuma palavra, pelo contrário, é a partir dele que outros adjetivos podem ser formados. Os adjetivos derivados, né, por sua vez, como o próprio nome já diz, eles derivam de outras palavras, que podem ser tanto adjetivos, substantivos ou até mesmo verbos. Então, por exemplo, né, a palavra triste é um adjetivo primitivo. E a partir dela, a gente tem outra palavra, que é entristecido, que por sua vez é definida como um adjetivo derivado. A mesma coisa acontece com a palavra amarelo, que é um adjetivo primitivo. A partir dessa palavra, a gente tem amarelado, que é definido como um adjetivo derivado porque foi formado a partir do adjetivo primitivo amarelo. E o adjetivo ele pode também ser substantivado. O que é isso, né? A substantivação ela é um recurso da língua em que os falantes eles vão derivar algumas palavras, né, de uma maneira imprópria, com a intenção de formar novos léxicos para usos específicos. Bom, a substantivação ela pode acontecer de várias maneiras diferentes, né? Nesse caso, vai ocorrer uma mudança entre as classes de palavras. Então, o que, por exemplo, era um adjetivo pode se tornar um substantivo e o contrário também pode acontecer. E aí, como a gente vai diferenciar, né? Quando uma palavra é um adjetivo e quando ela vai assumir a função de um substantivo, né? Por exemplo, quando aparecerem as mesmas palavras assumindo funções diferentes. Bom, para isso, eu trouxe um exemplo para a gente dar uma olhada, né? São duas frases em que as palavras gregos e persas aparecem em duas funções diferentes. Na primeira frase, a gente tem soldados gregos e persas travaram uma batalha. E na segunda, os persas avançaram e os gregos venceram a batalha. No primeiro quadro, a gente tem os termos gregos e persas caracterizando, né, um substantivo que, no caso, é soldados. Então, como a gente já viu, a classe de palavras que caracteriza, né, alguma coisa é justamente a classe dos adjetivos. Então, nesse caso, gregos e persas vão possuir a função de adjetivo. Já na segunda frase, os gregos e os persas, eles estão designando, né, homens nascidos na Grécia ou na Pérsia, no caso. Né? Então, como a gente viu, a classe de palavras que designa algum ser é a classe dos substantivos. Portanto, nesse caso, eles vão estar assumindo a função de substantivos. E no segundo caso, ainda, a gente tem a ajuda dos artigos, né? Os gregos e os persas, que são artigos definidos, né? Determinantes, que eles vão acabar especificando esse substantivo e ajudando aí a gente a identificar essa função de substantivo dessa palavra, certo? Bom, então, conforme a gente já tinha falado anteriormente, né, o adjetivo ele sempre vai concordar em gênero e número com o substantivo que ele acompanha, certo? Quanto ao gênero, eles podem ser tanto femininos quanto masculinos, né? Os adjetivos eles vão formar o feminino da mesma forma que os substantivos, trocando a vogal O pela vogal A e o contrário também, né? Então, por exemplo, se a gente tem o termo homem, o adjetivo que vai acompanhar será magro. Então, se numa frase a gente tivesse, por exemplo, o termo mulher, o adjetivo ele sofreria flexão de gênero e o adjetivo que acompanharia esse substantivo, no caso, seria magra. Existem alguns adjetivos, né, porém, que eles já têm uma forma fixa, né, em relação às palavras. Então, por exemplo, o adjetivo fácil, tanto na presença de um substantivo masculino, o exercício é fácil, quanto na presença de um substantivo feminino, a questão é fácil. Ele vai ter a mesma forma, certo? Já no caso de adjetivos compostos, né, os adjetivos que são formados por duas palavras, o feminino, né, quando ele sofrer a flexão de gênero, vai variar apenas o segundo elemento. Então, por exemplo, no caso de quadro político-econômico, se fosse utilizada uma palavra feminina, como por exemplo a integração, né, ficaria a integração político-econômica, certo?
Bom, então, quanto ao número, os adjetivos, eles também são variáveis, né? Os adjetivos simples, eles vão formar o plural da mesma forma que os substantivos, né? Ou seja, pela adição do S ou do sufixo correspondente, no caso, de acordo com a terminação que for encontrada. Então, como no exemplo, né? Calça verde, o adjetivo simples verde, ao sofrer flexão de número, vai se tornar calças verdes, né? Da mesma forma, em alimento saudável, né, que tem a terminação L, vai se tornar alimentos saudáveis, né, pois pede o sufixo vez. Já nos adjetivos compostos, né, eles também, da mesma forma como a gente viu anteriormente na flexão de gênero, vão variar apenas o segundo elemento. Então, por exemplo, afinidade luso-brasileira se torna afinidades luso-brasileiras. No entanto, né, existem algumas exceções, né, no caso dos compostos, né? Por exemplo, azul marinho e azul celeste, eles vão admitir as duas formas. Então, a gente pode utilizar tanto ternos azul marinhos quanto ternos azuis marinhos, né? As duas formas estão corretas. E também se admitem as duas formas, né, quando o segundo elemento ele aparece como um substantivo. Então, por exemplo, fardas verde-oliva pode ser fardas verdes-oliva, verdes-olivas, né? Tradicionalmente, né, no entanto, era recomendado que o adjetivo composto ele permanecesse invariável. Porém, a forma como o Dicionário Roais da Língua Portuguesa, né, que é uma grande referência, trata agora de definir essas palavras, admite as duas formas, né? Portanto, a gente deixa as duas formas aqui. Bom, e por fim, a última flexão, né, que o adjetivo sofre é a flexão de grau. No entanto, né, diferente dos substantivos, o adjetivo ele não vai admitir as formas aumentativa e diminutiva. Né? A flexão de grau nos adjetivos ele ocorre de forma a exprimir, né, a quantidade ou a intensidade que esses qualificadores vão ter sobre alguma outra coisa, certo? Os graus do adjetivo são dois, né? O grau comparativo e o grau superlativo. A gente vai começar falando um pouco sobre o comparativo, que é como o próprio nome já diz, né, quando se comparam dois elementos diferentes. O grau comparativo ele ainda pode ter três subdivisões, né? Ele vai aparecer em três formas diferentes. Então, para ilustrar, a gente vai utilizar como exemplo o adjetivo fácil, tá? Então, a primeira subdivisão é o grau comparativo de igualdade. Então, utilizando aí o adjetivo fácil, a gente falaria que uma coisa é tão fácil quanto a outra. Então, aparecem aí os termos tão e quanto, né? A segunda subdivisão, né, seria o grau comparativo de superioridade, né? Então, mais uma vez, utilizando o adjetivo fácil, a gente diria que uma coisa é mais fácil do que a outra, né? Então, aparecem aí os termos mais que. E da mesma forma, né, a terceira subdivisão, ela vai expressar um grau comparativo de inferioridade. Então, utilizando mais uma vez o nosso adjetivo fácil, quando em relação a uma coisa seria menos fácil do que a outra, né? Por exemplo. Bom, já o grau superlativo, né, a gente vai utilizar quando a gente deseja destacar uma certa característica, colocar essa característica em evidência, né? Essa flexão de grau, ela também pode aparecer de diferentes formas, né? A primeira é a forma relativa, que vai ocorrer quando uma qualidade, né, ou, enfim, ela vai ser intensificada em relação a um outro conjunto de seres, certo? E essa relação, ela também pode ser de superioridade ou de inferioridade. Então, mais uma vez, a gente usa o adjetivo fácil para exemplificar, né? No grau relativo, no superlativo relativo, a relação de superioridade seria o mais fácil de determinada coisa e inferioridade seria o menos fácil de determinada coisa. Então, por exemplo, a coisa mais fácil da língua portuguesa é morfologia, ou a coisa menos fácil da língua portuguesa é morfologia. Já o grau superlativo absoluto a gente vai utilizar quando a gente deseja, né, da mesma forma, intensificar a qualidade de um ser, mas dessa vez independente da sua relação com outros seres. Esse grau ele também pode ser apresentado, né, em duas formas, né, que é a forma analítica e a forma sintética. A forma analítica a gente vai utilizar quando a intensificação ela é feita com o auxílio de outras palavras, né? Geralmente são advérbios, né, que dão ideia de intensidade, como por exemplo, muito, bastante, extremamente, ou bem, né, etc. Qualquer outro sinônimo que a gente consiga encaixar para definir o nosso adjetivo fácil.
Já na forma sintética, né, a gente vai utilizar quando a gente quer representar essa intensificação, só que para isso a gente utiliza um sufixo, né? Então, por exemplo, facílimo. Bom, então recapitulando, né, a gente viu que os adjetivos eles podem sofrer flexão de grau, sendo este comparativo ou superlativo. Então, dessa forma, a gente, partindo do adjetivo fácil, obteríamos as formas tão fácil quanto, mais fácil que, menos fácil que, o mais fácil de, o menos fácil de, muito fácil e facílimo, certo? Isso vai valer para praticamente todos os adjetivos. Então, vamos fazer um teste, né? Vamos testar com o adjetivo bom. O bom na forma comparativa e obter as formas tão bom quanto, mais bom que, menos bom que. Parece meio estranho, né? Afinal, a gente sempre aprendeu que é errado dizer mais bom, menos bom, mais grande ou mais pequeno, por exemplo. Isso acontece porque as formas bom, mal, grande ou pequeno, elas têm um modo especial de flexionar o grau. Então, vamos ver como eles funcionam. Então, os adjetivos que a gente acabou de ver, né, o bom, mal, grande, pequeno, ao sofrerem flexão de grau, eles vão obter algumas formas próprias, certo? Então, por exemplo, o adjetivo bom. No grau comparativo de superioridade, ele vai assumir a forma melhor. Já no grau superlativo, ele vai assumir a forma ótimo, né, quando for o superlativo absoluto, e a forma o melhor, quando for relativo, certo? A mesma coisa vai acontecer com mal, grande e pequeno, que no grau comparativo de superioridade vão assumir as formas pior, maior ou menor, e no superlativo, né, absoluto, vão assumir péssimo, máximo e mínimo, e no relativo continuam, né, o pior, o maior ou o menor. Por isso é incorreto, né? De acordo com as normas da gramática normativa, a gente falar mais bom ou mais grande, né? O correto seria, então, utilizar as formas melhor ou maior. As formas mais bom ou mais mal, elas ainda podem ser utilizadas na língua, mas de outra forma, certo? Quando, por exemplo, há a intenção de confrontar duas qualidades diferentes de um mesmo ser. Então, por exemplo, né? Otávio é bom e atencioso. Então, a gente tem aí duas características, né, que caracterizam o Otávio, bom e atencioso. Mas a frase continua, mais bom do que atencioso. Então, nesse caso, a gente está confrontando duas características do Otávio. Ele é mais bom do que ele é atencioso. E nesse caso, a forma mais bom pode ser utilizada de maneira, né, a não ser considerada incorreta, certo? Então, a próxima caixinha que a gente vai abrir agora, né, é a caixinha dos determinantes. O determinante é uma palavra que, como o próprio nome já diz, né, ele vai determinar um nome, né? O determinante, ele sempre vai preceder o nome e ele sempre vai concordar com ele em gênero e número. O principal determinante é o artigo, né? Conforme a gente já viu anteriormente, os artigos, eles não são meros acompanhantes dos substantivos, né? Eles, muitas vezes, a sua presença ou a sua ausência vai assumir um papel assim, definitivo na precisão do sentido de alguma palavra, né? Por exemplo, ele pode particularizar ou generalizar um termo, né? Conforme a gente vai ver. E o artigo, ele sempre antecede o substantivo, né? Definindo esse substantivo ou indefinindo ele. Por isso, né, a gente vai classificar justamente os artigos indefinidos ou indefinidos, tá? Então, começando pelos artigos definidos, que são o, a, os e as, né? E eles têm justamente a função, como o próprio nome já diz, de definir um substantivo, né? Indicando que se trata de um ser conhecido, ou que já foi mencionado antes, ou que é, né, objeto aí do conhecimento geral. Por exemplo, né, o café está quente. Então, a gente está se referindo a um café específico, né? Esse café, por exemplo, que você está tomando agora. Esse café está quente. Bom, já os artigos indefinidos, né, que são uma, uns e umas, eles são assim classificados justamente, né, porque eles indefinem um substantivo. Então, eles indicam um ser qualquer entre vários seres da mesma espécie ou alguma coisa que ainda não foi mencionada no texto. Então, por exemplo, fomos a um café na cidade. A gente está falando de um café da cidade, né? Não é um café específico, pode ser qualquer café daquela cidade ou um café que ainda não foi mencionado no texto, certo? Bom, então nós conhecemos aí os artigos definidos e os artigos indefinidos, né? E isso nos leva à nossa próxima classe de palavras, que é a classe dos numerais.
Então, atenção, tá? Para a gente não confundir os artigos indefinidos com os numerais. Os numerais, eles são palavras que vão expressar sempre quantidades exatas, né? De pessoas ou coisas, ou o lugar que essas coisas ou pessoas ocupam dentro de uma determinada sequência, certo? Então, quando num texto a gente se deparar, por exemplo, com uma palavra um ou uma, é importante a gente entender qual o sentido que essa palavra está assumindo dentro daquele contexto, tá? Se ela está assumindo um papel de artigo ou um papel de numeral, certo? E os numerais, eles podem, então, ser classificados aí em cardinais, né? Quando eles designam quantidade de seres, né? Por exemplo, na carteira há 2 notas de R$ 5. Então, ele está mostrando quantidade, né? São 2 notas e as 2 notas valem R$ 5, cada uma. Ou eles ainda podem ser ordinais, que por sua vez, né, eles vão definir aí a posição de um ser ou uma coisa ou alguém em uma série ou em relação à ordem ou à posição, né? Então, por exemplo, a primeira proposta foi aceita. E os numerais, eles também podem ser classificados em multiplicativos, né, ou fracionários, né? Então, por exemplo, os multiplicativos, eles sempre vão expressar um aumento proporcional a um múltiplo. Então, como no exemplo, né, comprou o dobro de frutas que a semana passada, a palavra dobro, ela dá a entender, né, que são 2 vezes mais do que a semana passada. Então, ela passa a ideia de múltiplo. E os fracionários, né, da mesma forma, eles vão denotar uma diminuição proporcional a uma divisão, ou uma fração. Né? Então, por exemplo, coube a ela 1/3 da herança. Da mesma forma, poderia ser metade, né, 1/4, etc. Conhecidos, então, os determinantes e os numerais, agora a gente passa para a nossa próxima classe de palavras, que é dos pronomes. Os pronomes, eles são palavras que substituem ou acompanham outras palavras, tá? Principalmente substantivos. E eles vão fazer referência às pessoas do discurso, né? Primeira, segunda ou a terceira pessoa. Os pronomes, eles podem também remeter a palavras ou orações, né? Ou frases que já foram expressas anteriormente, né? Principalmente para evitar repetições dessas palavras. Então, os pronomes que funcionarem como substantivos, eles vão ser chamados justamente de pronomes substantivos, e os pronomes que acompanharem substantivos, eles serão chamados de pronomes adjetivos. Bom, são chamados então de pronomes pessoais aqueles que indicam as 3 pessoas do discurso, tá? Eu, tu, ela ou ele. Os pronomes pessoais, eles podem ser classificados então como retos ou como oblíquos, né? De acordo com a função que eles desempenharem na oração. Então, os pronomes retos, eles sempre vão exercer a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. E já os pronomes oblíquos, eles sempre vão funcionar como complemento, tá? E o pronome oblíquo, que se refere ao mesmo ser já indicado pelo pronome reto, então ele é chamado de pronome reflexivo. Bom, segue então a tabela tradicional, né, com alguns dos pronomes usados na língua portuguesa. Tá? Então, no português falado atualmente, as formas você, a gente, vocês, eles são utilizados também como pronomes pessoais, né? Além de serem pronomes de tratamento, eles são utilizados também como pronomes pessoais e fazem referência à segunda pessoa do discurso e à primeira e segunda pessoas do plural, né? Só que quando a gente utiliza essas formas, né, talvez até pela sua origem, como pronome de tratamento, eles formalmente vão corresponder à terceira pessoa, tá? Tanto na conjugação verbal, quanto na formação das formas oblíquas e átonas, né? Então, aí na tabela a gente tem os pronomes retos, né? Que como a gente tinha visto, eu, tu, ela, ele, nós, vós, elas e eles. E os pronomes oblíquos formados a partir deles, né? Que podem ser divididos em átonos e tônicos, né? Vale lembrar ainda, né, que os pronomes oblíquos o, a, os e as, eles vão assumir as formas de lo, lá, los e las, sempre que vierem, né, após verbos terminados em R, S ou Z, e as formas no, na e nos e nas, sempre que vierem após fonemas nasais, né, que são an, em e oin. E daí a gente acaba chegando em uma dúvida muito comum, né, quando a gente utiliza eu e quando a gente utiliza mim. Né? Conforme visto, os pronomes pessoais eu e tu, eles sempre vão desempenhar a função de sujeito, enquanto os oblíquos, tônicos, mim e ti, eles vão desempenhar outras funções, certo? Então, no exemplo, por exemplo, o que der para eu fazer para melhorar a situação, vou fazer. Né? Nesse caso, por exemplo, a gente está utilizando o eu, porque ele está desempenhando justamente a função de sujeito. Então, não seria adequado a gente empregar o pronome
oblíquo mim, pois o pronome reto, né, eu, ele está funcionando justamente como um sujeito para o verbo fazer, né, que está no infinitivo. Então, seria incorreto a gente falar o que der para mim fazer, tá bom? Se no exemplo a frase fosse, né, por sua vez, para mim, é preciso fazer o possível para melhorar a situação, nesse caso o emprego do pronome estaria correto porque ele não está mais desempenhando a função de sujeito, né? Então, a gente poderia utilizar o pronome oblíquo ou mim. Além dos pronomes, né, pessoais, retos e oblíquos, a gente tem também os pronomes de tratamento, né, que são palavras ou expressões utilizadas justamente como o próprio nome nos denuncia, para tratar de modo familiar ou cerimonioso, né, o interlocutor. Mas apesar deles designarem o interlocutor, né, ou a pessoa com quem se fala, que na teoria é a segunda pessoa do discurso, os pronomes de tratamento eles vão exigir o verbo e o pronome na terceira pessoa. Então, como por exemplo, no exemplo que a gente tem abaixo, né? Vossa Excelência trouxe os relatórios? Se fosse conjugado na segunda pessoa, né, com o pronome pessoal tu, a gente deveria dizer tu trouxeste os relatórios. Mas como a gente está utilizando um pronome de tratamento, a gente acaba levando esse pronome para a terceira pessoa, assumindo, né, justamente essa forma. Vossa Excelência trouxe os relatórios. Quando a gente estiver se dirigindo diretamente, né, ao interlocutor, a gente sempre vai utilizar o pronome de tratamento precedido de vossa, né, Vossa Excelência. Ou Vossa Alteza aceita mais um café? Agora, se a gente estiver se referindo a essa pessoa para falar, por exemplo, para uma outra pessoa, a gente vai utilizar o pronome de tratamento precedido de sua, né? Então, por exemplo, se você está conversando diretamente com o príncipe, né, você falaria, Vossa Alteza aceita mais um café? Agora, se você estivesse em um outro contexto, né, conversando com uma outra pessoa, você diria, por exemplo, se referindo, né, ao príncipe, Sua Alteza tomou 2 xícaras de café. Então, segue também uma tabela, né, com alguns dos pronomes de tratamentos e com como utilizá-los, com quem utilizá-los, né? Vai desde o você, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, e até o Senhor e Senhora, né? Mais comuns no nosso dia a dia. Então, agora a gente segue, né, justamente para os pronomes possessivos, mais uma vez, como o próprio nome já diz, eles indicam posse, né, em relação às pessoas do discurso. Então, quando um pronome possessivo acompanha um substantivo, ele vai ser chamado de pronome possessivo adjetivo, e quando o pronome possessivo ele substituir o substantivo, ele vai ser chamado, né, de pronome possessivo substantivo. Né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, né, as suas vidas estão nas minhas mãos, mas a minha não está nas suas. Então, no começo, né, os suas vidas, ele está acompanhando o substantivo vidas, então ele vai ser utilizado, vai ser chamado de pronome possessivo adjetivo. A mesma coisa ocorre em minhas mãos, né? O pronome possessivo minhas está acompanhando o substantivo mãos, então ele vai ser classificado como pronome possessivo adjetivo. Já na segunda oração, né, quando a gente fala, mas a minha não está nas suas, então o minha, ele está desempenhando a função do substantivo, né, então ele vai ser chamado de pronome possessivo substantivo. A mesma coisa no pronome possessivo suas, né, ele já não vem mais acompanhando de um outro substantivo, ele se torna, né, possui a função do substantivo dentro dessa frase, então ele acaba se tornando também um pronome possessivo substantivo. Aqui a gente tem também uma tabela, né, com os pronomes possessivos, né, em relação às pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e a primeira e a segunda e a terceira pessoa do plural, né, e todas as formas como eles podem ser utilizados. O próximo pronome que a gente vai ver são os pronomes demonstrativos, né, que são aqueles que situam, né, coisas ou pessoas em relação às 3 pessoas do discurso, né. Essa relação, então, ela pode se dar tanto no tempo, no espaço ou no próprio texto. Bom, assim como os outros, né, esses pronomes também podem ser classificados como pronomes demonstrativos adjetivos ou substantivos, de acordo com o sentido que eles assumirem na frase. Né? Então, na frase do exemplo, isso aconteceu no dia 5 de junho de 1989. O pronome demonstrativo isso, ele está ocupando o lugar de um substantivo, e ele poderia ser substituído, por exemplo, por fato, acontecimento, etc., né?
Então, por isso a gente fala que ele é um pronome que tem função substantiva. Bom, então, mais uma vez, a gente tem aqui uma tabela, né, com alguns dos pronomes demonstrativos e as maneiras como eles podem variar, né, de acordo com a primeira, segunda ou a terceira pessoa, né, e as suas formas, o masculino, feminino, singular e plural, e também os pronomes isto, isso e aquilo que são invariáveis, tá? Os pronomes o, a, os, as, eles também podem se tornar pronomes demonstrativos quando eles equivalem a isto, isso, aquele ou aquela, tá? E o mesmo vai ocorrer com os termos mesmo e próprio, né, quando eles vão reforçar o pronome pessoal ou vão fazer referência a algo expresso anteriormente. Da mesma forma, né, os termos tal e semelhante, eles também podem se tornar pronomes demonstrativos quando eles equivalerem a esse, essa ou aquela. Então, por exemplo, eu mesma vi essa cena. Nesse caso, né, o termo mesma, ele se transforma em pronome demonstrativo porque ele está justamente reforçando o pronome pessoal eu, certo? Já o termo na frase, né, em tais ocasiões é preciso prudência, o termo tais, ele está justamente também equivalendo, né, ao termo essa ocasião, né, ou essas ocasiões. Então, poderia ser substituído, por exemplo, para a frase essas ocasiões precisam prudência, né, requerem prudência. Então, nesse caso, ele também funciona como um pronome demonstrativo. Então, para a gente empregar os pronomes demonstrativos, né, a gente precisa levar em conta os critérios como espaço, tempo, né, referência a elementos do discurso, né, como a gente disse anteriormente. Então, para a gente situar eles em relação ao espaço, a gente vai utilizar os pronomes este, esta, isto, na forma singular ou plural, né, que indicam que está alguma coisa que está perto da pessoa que fala, né? Por exemplo, este relógio que eu estou usando era do meu avô. Então, o relógio, ele está no meu braço, ele está próximo de mim. Então, nesse caso, o correto seria a gente utilizar o pronome este. E a gente vai utilizar esse, essa, isso, para quando a gente está falando, né, de alguma coisa que está próximo da pessoa com quem se fala, né? Então, está próximo do meu interlocutor. Então, por exemplo, por favor, me passe essa revista que está ao teu lado, né? Então, ela está próxima à pessoa com quem eu estou falando, então o correto é utilizar essa. E por fim, né, aquele, ou aquela, ou aquilo, a gente vai utilizar quando a gente está falando de alguma coisa que está distante, tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala, né? Então, está distante de ambos. Por exemplo, aquela casa é um exemplo de arquitetura colonial. Bom, para situar os pronomes demonstrativos em relação ao tempo, a gente utiliza os pronomes mais ou menos de uma forma parecida, né? Por exemplo, os pronomes este, esta e isto, eles sempre vão indicar o tempo presente em relação à pessoa que fala, certo? Esta tarde irei ao supermercado. Já os pronomes esse, essa e isso, eles vão indicar um tempo passado, né? Mas relativamente próximo da época que a gente está falando, né? Em que se situa essa pessoa que está falando, no caso, né? Por exemplo, essa noite dormi mal. E já os pronomes aquele, aquela e aquilo, eles vão indicar um afastamento no tempo, né? Ou uma referência de modo vago, ou falando sobre um tempo remoto. Então, por exemplo, naquele tempo, os filhos de classe abastada iam estudar em Portugal. Bom, a última forma possível, né, de se utilizar então os pronomes demonstrativos é ainda para situar os elementos do discurso, né, dentro do texto, né? Então, por exemplo, da primeira forma, este, esta e isto, eles sempre fazem referência a alguma coisa sobre a qual ainda vai se falar, né? Então, por exemplo, são estes os assuntos da aula, substantivos, adjetivos e determinantes. Já os pronomes esse, essa e isso, eles são empregados quando a gente quer fazer referência a alguma coisa sobre a qual a gente já falou, né? Então, por exemplo, sua participação nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, isso é o que mais desejamos. Então, nesse caso, o pronome isso, né, ele está fazendo referência à sua participação nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, ele está retomando um termo que já foi falado anteriormente na frase, né? Então, por isso, ele é utilizado nesse sentido. E por fim, os pronomes este e aquele, eles fazem referência
a gente vai empregar eles, né, quando a gente quer fazer referência a termos já mencionados, né, mas aí tendo uma relação de ordem, né, então sendo aquele para o termo referido em primeiro lugar e este para o referido em último, né, como a gente vai ver no exemplo. Maria e Cecília são as alunas que mais se destacam, esta pela dedicação e aquela pelas notas. Então, no exemplo, esta está se referindo a Cecília, que foi, né, referida por último, e aquela a Maria, que foi referida primeiro. Bom, nós temos também os pronomes indefinidos, né, que são aqueles que fazem referências vagas, né, imprecisas ou genéricas sobre algum substantivo. Eles podem ser variáveis, né, isto é, sobre a flexão de gênero e número, de acordo com o substantivo que eles acompanharem, ou invariáveis, né, que é quando eles não sofrem flexão. Então, por exemplo, né, todos os familiares foram à festa. Todos, no caso, é um pronome indefinido variável, né? Então, ele pode aparecer também sob a forma toda a família foi à festa. Já o pronome indefinido cada, ele é um pronome invariável, né? Então, tanto em familiar quanto em família, ele vai aparecer da mesma forma. Cada familiar comeu um pedaço de bolo e cada família tinha 3 membros. Nós temos também os pronomes interrogativos, né? Que são os pronomes indefinidos que, quem, qual e o que, quando eles são empregados em frases interrogativas. Esses pronomes, eles podem aparecer tanto em perguntas diretas ou indiretas, certo? Sendo empregados da mesma forma como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Então, por exemplo, né, no exemplo, que horas são? O pronome indefinido que aparece numa pergunta interrogativa direta, né, numa sentença interrogativa direta, e ele possui a função de pronome adjetivo. Já no segundo exemplo, né, gostaria de saber de quem você estava falando, o pronome indefinido quem, ele aparece numa frase interrogativa indireta, né, e produz o sentido de pronome substantivo. Bom, e por fim, a gente tem os pronomes relativos, né? São pronomes relativos aqueles que substituem um termo ou uma expressão já mencionada, né? Eles se referem a um termo anterior e podem ou não ser precedidos de preposição. Então, aqui a gente tem também uma tabela, né, com os pronomes relativos variáveis, nas suas formas masculino e feminino, singular e plural, e os pronomes que, quem e onde, que são invariáveis. Então, nós temos os exemplos, né? O coco verde fornece a água e afina a polpa, que se come com a colher. Então, aí a gente tem a presença do pronome que. E no segundo exemplo, o homem era capaz de distinguir o coco pururuca com o qual faz a cocada. Então, aí a gente tem a presença do pronome o qual precedido da preposição com, certo? Com isso, a gente chega, então, à última classe de palavras variáveis dessa aula, que são os verbos, tá? Essa classe de palavras, ela é importantíssima e a gente vai ter uma aula específica mais pra frente para falar um pouco melhor sobre eles, mas mesmo assim a gente vai dar uma pincelada. Bom, então os verbos, eles são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômenos meteorológicos, né? Sempre em relação a um determinado tempo. Então, no exemplo, o bom dia para a cascadura, a gente tem uma flexão do verbo ir, que está exprimindo, né, realmente uma ação. Já no exemplo, as pessoas estavam fantasiadas, a gente tem uma flexão do verbo estar, que está representando, então, um estado, né? E, por fim, a gente tem uma flexão do verbo chover, choveu, que está expressando, então, o fenômeno meteorológico. Quando dois ou mais verbos, né, têm a função de um verbo só, a gente chama de uma locução verbal, certo? Então, por exemplo, o bonde está indo para a cascadura. Está indo é uma expressão formada por dois verbos, né? O verbo está, que é o verbo estar no presente do indicativo, e o verbo indo, né? Que é o verbo ir conjugado no gerúndio. E os dois, essa expressão, né? Os dois verbos juntos, eles têm o valor de um só, pois ele equivale a vai. Nas locuções verbais, a gente só conjuga o verbo auxiliar, tá? Pois o verbo principal, ele sempre vai vir em uma das formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Os verbos auxiliares mais frequentes, né, são o ter, haver, ser, estar e ir. Os verbos, eles também se flexionam em número, pessoa, modo, tempo e voz, tá? Então, na primeira flexão, né, que é a de número e pessoa, as 3 pessoas do verbo são as mesmas pessoas do discurso, né? A primeira, a segunda e a terceira pessoa. Ou seja, né, todas aquelas que envolvem o ato de comunicação. E podem aparecer no singular ou no plural.
Então, por exemplo, né, eu escrevo bem, o verbo escrever está conjugado na primeira pessoa do singular, e nós escrevemos bem, o verbo escrever está conjugado na primeira pessoa do plural. A mesma coisa, né, no tu escreves bem e vós escreveis bem, e ele escreve bem e eles escrevem bem, né? Então, a gente está vendo aí o verbo escrever, ele está flexionado em todas as pessoas, né? A primeira e a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso, e também nas formas singular e plural. Bom, os verbos eles também podem se flexionar em relação ao modo, né? Então, a gente tem aí o indicativo, o subjuntivo ou o imperativo. O modo indicativo é o modo da certeza. Ele indica alguma coisa que certamente vai acontecer, acontece, aconteceu, né? Ou acontecerá. Então, por exemplo, eu leio todos os dias. O modo subjuntivo, ele é o modo da dúvida, ele sempre expressa incerteza, possibilidade, né, de algo que pode vir a acontecer ou não. Então, por exemplo, meus pais querem que eu leia todos os dias. Já o modo imperativo, ele é empregado quando a gente tem a finalidade de incitar o interlocutor a fazer alguma coisa, né? A cumprir a ação que vai ser indicada pelo verbo, né? Então, a gente fala que ele é o modo da ordem, né? Justamente porque esse modo verbal ele vai denotar essa ideia, né, de persuasão, de ordem, de pedido, ou às vezes também de conselho, convite, né, dependendo da situação empregada. Então, por exemplo, leia todos os dias, nem que seja uma linha. Bom, então como a gente disse, né, os verbos eles sempre vão demonstrar um tempo, e esse tempo ele vai variar de acordo com o modo em que esse verbo se apresenta. Então, no modo indicativo, a gente vai ter o presente, né, que ele sempre denota uma ação que está ocorrendo naquele momento. O pretérito perfeito, que ele denota uma ação completa, né, acontecida no passado. O pretérito imperfeito, que ele vai ter a finalidade de demonstrar uma ação incompleta ou contínua também acontecida no passado. E o pretérito mais que perfeito, né, que ele vai demonstrar então uma ação ocorrida em um passado anterior a uma outra ação. E no modo do futuro, né, a gente tem então o futuro do presente, que denota então uma ação que ocorrerá em um tempo futuro, né, em relação ao tempo atual, e o futuro do pretérito, que ele vai denotar então uma ação que poderia acontecer, né, no tempo futuro, desde que alguma determinada condição fosse atendida, certo? Bom, então vamos ver alguns exemplos, né? Primeiro exemplo, então, a gente tem a frase nós moramos aqui, que o verbo moramos, ele indica uma ação que acontece no presente momento, né? Portanto, ele é um verbo no tempo presente do indicativo. O segundo exemplo, eu joguei vôlei ontem, ele expressa uma ação terminada, né? Ocorrida no passado e que já teve fim. Você jogou, eu joguei o vôlei e pronto, acabou. Então, ele se enquadra no tempo pretérito perfeito. Já o terceiro exemplo, ele sempre me visitava aos domingos, né? O verbo visitava, ele expressa uma ação contínua, ocorrida em tempo passado. Então, todos os domingos ele me visitava. Por sua vez, não tem a conotação de ação terminada, né? Como seria expressado, por exemplo, se a gente tivesse utilizado o verbo visitou. Então, ele se enquadra no pretérito imperfeito. O próximo exemplo, quando ele saiu, já fizera a minha escolha, ele demonstra uma coisa que aconteceu antes dele sair, né? Então, ele fala justamente de uma ação realizada no tempo anterior, né, do verbo, no caso, sair. Né? Então, portanto, ele se enquadra no pretérito mais que perfeito. E, por fim, no exemplo irei ao parque amanhã, o verbo irei, ele indica uma ação que ocorrerá amanhã, ou seja, no tempo futuro em relação a hoje. Portanto, ele se enquadra no futuro do presente. Já na frase iria ao parque amanhã, se fizesse sol, a expressão, né, o verbo iria, ele expressa justamente uma ideia que pode ou não acontecer caso as condições para isso, né, sejam favoráveis, né? No caso faça sol. Então, ele se enquadra no futuro do pretérito. O subjuntivo, como a gente já viu, é o modo da incerteza, né? E sua flexão, então, vai ocorrer de três formas, né? O presente, que nesse modo ele vai indicar um fato incerto, um desejo, né? Sendo empregado normalmente próximo a expressões como convém, que é necessário, etc. O pretérito imperfeito, que indica, então, um fato incerto ou provável, ou improvável, né? Que poderia ter ocorrido mediante certa condição, como a gente viu anteriormente em outros modos. E o futuro, né? Que, por sua vez, ele vai expressar a ideia de um acontecimento possível.
Bom, então vamos ver alguns exemplos, né? Primeiro exemplo, talvez eu faça um curso de espanhol. Então, nesse caso, o verbo faça, né, conjugado no presente do subjuntivo, ele vai expressar uma incerteza, né, que vem marcado também pela expressão talvez. Já no segundo exemplo, né, se ele pensasse no futuro, ele estudaria, pensasse indica uma condição, que pode ser percebida pela presença da partícula ser. Portanto, o verbo ele é conjugado no pretérito imperfeito. Já o terceiro exemplo, né, quando ela chegar, iniciaremos a reunião, o verbo chegar, ele expressa justamente uma ideia de um acontecimento possível no futuro, né, porém incerto, que também é marcado pelo termo quando, né, ou seja, sempre tem no contexto outros elementos que vão auxiliar a nossa percepção, né. Bom, e por fim, os verbos eles ainda podem sofrer flexão de voz, né? Então aqui a gente vai ver as 3 vozes verbais apenas como parte de um estudo geral de flexão dos verbos, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Então os verbos eles podem sofrer flexão de voz, indicando então o tipo de relação que o sujeito mantém com o verbo, né? Então na voz ativa, o sujeito ele sempre vai praticar a ação verbal, e por isso ele vai ser um agente, sujeito-agente. Na voz passiva, por sua vez, né, o sujeito ele vai sofrer a ação do verbo, por isso ele vai ser um sujeito paciente. Então, a voz passiva ela ainda pode ser subdividida em analítica e sintética. Né? A voz passiva analítica formada por o verbo ser ou estar mais o particípio do verbo principal e a sintética formada pelo acréscimo do pronome apassivador, né? Normalmente nas frases em que o verbo parece ser o sujeito paciente. Então, a gente tem alguns exemplos também, né? A imobiliária do meu tio alugou todas as casas, né? A imobiliária é o sujeito agente e a ação verbal alugou. No caso da frase todas as casas foram alugadas pela imobiliária do meu tio, todas as casas elas se tornam então um sujeito paciente, pois elas foram alugadas, elas estão sofrendo a ação do verbo, né? Que é formado pelo verbo ser mais o particípio, né? Uma locução verbal. Da mesma forma, né, alugaram-se todas as casas é o sujeito paciente, e a gente percebe, né, que essa estrutura, né, o verbo tá na voz passiva por causa da partícula ser. A mesma coisa em o garoto feriu-se com a faca. Nesse caso, o garoto ele é sujeito agente e paciente, né, porque ao mesmo tempo em que ele feriu com a faca, ele foi ferido por ela. Né? Nesse caso, a gente chama o pronome de reflexão. E assim a gente termina então a nossa parte das palavras variáveis e a gente vai entrar na caixinha das palavras invariáveis, começando então pelos advérbios. Bom, então os advérbios, né, são palavras que se referem principalmente ao verbo, sempre dando ideia de lugar, tempo, modo ou causa. Né? Etimologicamente, assim, o termo advérbio significa termo que acompanha o verbo, mas os advérbios eles também podem aparecer junto a adjetivos, substantivos e até mesmo a outros advérbios. Né? Isso ocorre principalmente quando a gente tem, então, advérbios de intensidade, como a gente vai ver. E os advérbios eles sempre vão indicar circunstâncias, né? A circunstância em que aquela ação verbal está sendo realizada. Os advérbios, então, eles são palavras invariáveis em gênero e número, né? Ou seja, eles possuem uma forma fixa e não são alterados. No entanto, eles podem sofrer variação de grau, né? Apresentando, assim como a gente viu nos adjetivos, o grau comparativo e o grau superlativo. Né? No comparativo de superioridade, falou mais baixo do que o outro, de igualdade, falou tão baixo quanto o outro, ou de inferioridade, né? Falou menos baixo do que o outro. Da mesma forma, então, no superlativo, né? Ele vai poder ser flexionado na forma sintética, né? Falou baixíssimo, que a gente tem a presença do sufixo, ou na forma analítica, né? Falou muito baixo. Então, a gente chega a uma outra dúvida muito comum, né? Quando é correto, então, a gente utilizar o termo meio e quando é correto a gente utilizar o termo meia? Né? Meio, ele pode funcionar como um numeral, né? Possuindo significado, como a gente já viu, de metade de 1. E como a gente já viu também, os numerais, eles se encontram dentro da caixinha das palavras variáveis, ou seja, né? Eles podem flexionar em gênero. Então, quando o termo possui o valor de numeral, ele pode ser utilizado das duas formas, tanto meio quanto meia. Por exemplo, tomei meio copo de refrigerante. Ela, meia xícara de café. Então, as palavras né, meio e meia, elas vêm concordando, então, com o substantivo que precede elas. O termo meio, ele também pode funcionar como um advérbio. Então, nesse caso, ele possuiria o sentido né, de um tanto, não inteiramente ou quase, né? E os advérbios, conforme a gente viu, eles são palavras invariáveis, ou seja, eles não admitem flexão.
Então, no exemplo, né? Marta está meio triste. Quer dizer que ela está um pouco triste, né? Um tanto triste, mas não inteiramente triste. Portanto, quando o termo meio assumir um valor de quantidade, as duas formas são admitidas. Quando possuir a função de advérbio, apenas a forma masculina será admitida. E a gente passa, então, para a nossa próxima categoria dentro das palavras invariáveis, que são as preposições. Então, a preposição, ela é a palavra que vai ligar duas palavras, né, duas outras palavras, de forma que o sentido da primeira seja completado pela segunda, certo? As preposições, elas colaboram, então, para a coerência e para a coesão de um texto, né, atribuindo sentido para o texto para que ele não seja apenas uma sequência de palavras desconectadas. Aí, aqui no primeiro quadro, a gente tem alguns exemplos, né, de algumas das preposições mais comuns. E quando a gente tem duas ou mais palavras empregadas, né, com o valor de preposição, a gente chama então de locução prepositiva, né, que são alguns exemplos que estão aqui no segundo quadro. Existem algumas preposições, como por exemplo a preposição a, de, em, por, para, etc., que podem se ligar a outras palavras, né, formando então combinações ou contrações. Então a gente fala que ocorreu uma combinação quando duas palavras, né, se juntam sem haver a perda de um fonema, né, na ligação entre a preposição e o artigo ou entre a preposição e o advérbio. Então, como no exemplo, né, de manhã ela enviou uma mensagem ao namorado. Ocorre aí, então, a combinação da preposição a mais o artigo o, né, dando origem à nova forma ao. Já a contração, a gente fala, né, que ocorre quando há a perda de um fonema, né, na ligação, então, entre essa preposição e o artigo, ou pronome pessoal demonstrativo, ou um advérbio. Então, conforme os exemplos, né, o brinquedo novo do meu filho veio com defeito. Nesse caso, ocorre a contração da preposição de com o artigo definido o, né, havendo, então, a perda do fonema e, ao se tornar, então, essa nova forma do. No segundo exemplo, né, as cartas estão nessa caixa, então acontece a preposição e, né, em contração com o pronome demonstrativo esta. Então, dá origem a essa nova forma, nesta, em que também se percebe uma diferença, então, no fonema. Bom, então, como a gente já viu na aula de ortografia, né, quando a preposição a se une ao artigo a ou ao pronome aquele, aquilo ou aquela, ocorre, então, um tipo especial de contração que a gente chama de crase, né, que na escrita, então, é indicada pelo acento grave. No exemplo 1, fomos à feira de livros promovida pela universidade, há a contração então da preposição a com o artigo a, dando origem à forma a craseado. Já no exemplo 2, né, o palestrante se referiu a aquele assunto que estudamos em sala. Então, a contração da preposição a com o pronome aquele, né, dando origem à forma aquele com crase. Bom, entendido então um pouco como as preposições funcionam, né? Isso nos leva à nossa próxima classe de palavras, que são as conjunções. Então, a conjunção é a palavra ou a expressão que relaciona duas orações ou dois termos, né, que possuem o mesmo valor sintático. Então, assim como as preposições, as conjunções elas também contribuem, né, para a coerência e para a coesão do texto. Quando nós temos duas ou mais palavras, né, empregadas com o valor da conjunção, a gente chama então de locução conjuntiva. Então, as conjunções elas podem ainda ser classificadas, né, em conjunções coordenativas, quando elas ligam palavras e orações de um mesmo valor sintático, ou de conjunções subordinativas, né, quando elas inserem, então, uma oração na outra, né, estabelecendo, então, uma relação de dependência sintática. Então, as conjunções coordenativas, elas podem ser aditivas, né, quando elas ligam dois termos ou duas orações que têm o mesmo valor sintático e estabelecem, então, uma ideia de adição. Elas podem ser adversativas, quando elas ligam, então, dois termos ou duas orações, né, estabelecendo uma relação de oposição, de contraste, etc. Alternativas, que é quando elas ligam, então, palavras ou orações, né, estabelecendo uma relação de separação ou de exclusão. Conclusivas, né, que são quando elas introduzem, então, uma oração que exprime a ideia de conclusão em alguma coisa que já foi afirmada anteriormente. Ou ainda explicativas, né, quando elas ligam duas orações de modo que uma justifique ou explique alguma coisa que foi afirmada, então, na primeira. Bom, então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, né? No primeiro exemplo, a gente tem a frase, ele não respondeu às mensagens, nem telefonou. Nesse caso, a gente tem
uma conjunção aditiva, porque ela diz que ele não fez nem uma coisa nem outra, ou seja, ele não fez as duas. No segundo caso, a mulher chamou imediatamente o médico, porém não foi atendida. Então, nesse caso, a gente tem uma conjunção adversativa, porque apesar da mulher ter ligado, né, imediatamente para o médico, ela não foi atendida. No terceiro exemplo, a atriz ora falava, ora cantava, a gente tem então uma conjunção alternativa, porque ela está realmente expressando, né, essa ideia de que em um momento a atriz fazia uma coisa e em um momento a atriz fazia outra coisa. No quarto exemplo, né, meu irmão estudou muito, logo ele deve ir bem na prova. Nesse caso, a gente tem uma conjunção conclusiva, porque ela está concluindo alguma coisa a partir de uma informação que já que foi doada anteriormente, né? Agora, é importante a gente dar uma atenção especial para a conjunção pois. Né? Como a gente viu no slide anterior, ela pode ter tanto a função de conjunção explicativa quanto de conjunção conclusiva. Então, no primeiro exemplo, né, por exemplo, pai, me dê uma carona, pois estou atrasada. A conjunção pois, ela tem a função de explicar alguma coisa que foi afirmada na primeira oração, certo? Então, nesse caso, ela se torna uma conclusão explicativa. Já no segundo exemplo, filho, o carro está com o pneu furado, não tenho, pois, como te levar. A conjunção pois, ela é uma conjunção conclusiva, porque ela está concluindo, né, alguma coisa em relação a outra que já foi afirmada anteriormente, certo? As conjunções subordinativas, elas podem então ser divididas, né, em dois grupos, as integrantes e as adverbiais, certo? As integrantes, elas são as conjunções que e se, quando elas introduzem, né, orações que funcionam como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal, certo? Então, no exemplo, a frase acredito que ele terá sucesso em Paris. A oração que ele terá sucesso em Paris é subordinada à oração acredito, que é a oração principal, funcionando então como objeto direto dela. Portanto, a conjunção que por sua vez, né, ela vai introduzir essa oração subordinada, funciona como uma conjunção subordinativa integrante. Já as conjunções subordinativas adverbiais, elas sempre vão iniciar orações, né, que vão exprimir uma circunstância adverbial, né, relacionada então ao enunciado da oração principal. Então, por exemplo, né, já estava em casa quando o temporal caiu sobre a cidade. Nesse exemplo, a oração quando o temporal caiu sobre a cidade, ele exprime, né, uma circunstância de tempo em relação à oração principal já estava em casa. Portanto, a conjunção quando, né, ela é definida como uma conjunção subordinativa adverbial. Então, as conjunções adverbiais, elas vão se classificar em causais, né, que é quando elas vão iniciar uma oração que indica causa, motivo, né, razão, efeito, etc. Em comparativas, né, quando elas vão iniciar uma oração que estabelece uma comparação, né, de um elemento com o outro. Concessivas, que é quando elas indicam então um fato contrário, né, ao expresso na oração principal, mas insuficiente para impedir sua realização, certo? Condicionais, né, quando elas vão iniciar uma oração que vai expressar uma condição para que ocorra alguma coisa, né, que foi expressa anteriormente na oração principal. E conformativas, né, quando elas vão estabelecer a ideia de conformidade em relação, né, ao fato expresso na oração principal. Bom, então vamos dar uma olhada em alguns exemplos, né? O primeiro exemplo foi bem sucedido no vestibular porque estudou bastante. Nesse caso, a conjunção porque ela é uma conjunção causal, porque ela está expressando justamente o motivo pelo qual ele foi bem sucedido no vestibular. Segundo exemplo, Bia é tão inteligente quanto Ana. Nesse caso, é uma conjunção comparativa, né? Porque ela está justamente estabelecendo então uma comparação em relação a um elemento, né, em relação ao outro. No terceiro exemplo, ele não concordará com isso por mais que você insista. Essa é uma conjunção concessiva, porque ela está estabelecendo justamente essa ideia de concessão. Como a gente tinha visto, né, um fato contrário, mas insuficiente para impedir a realização do proposto, né? No próximo exemplo, se eu tivesse companhia, iria hoje ao cinema. Então, nesse caso, é uma conjunção condicional.
porque ela está expressando justamente, né, uma condição para que alguma coisa aconteça, né? E na última, fizemos o trabalho conforme as orientações do professor, é uma conjunção conformativa, porque ela estabelece justamente essa ideia de conformidade, né? Bom, e por fim, as conjunções elas podem ser ainda, né, consecutivas, quando elas vão iniciar uma oração com ideia de consequência. Finais, né, quando elas vão iniciar uma oração que apresenta então uma finalidade, né, em relação a outro fato expresso anteriormente. Proporcionais, quando elas expressarem então a ideia de proporção ou de simultaneidade, né, em relação ao que foi dito anteriormente, ou ainda temporais, que é quando elas indicam então um momento, né, ou a época da ocorrência de algum fato. Então vamos ver alguns exemplos, né? Trabalhei tanto hoje que estou morto de cansaço. Então nesse caso, a gente está falando de uma conjunção consecutiva, porque ela expressa justamente, né, uma consequência do ato de ter trabalhado tanto, certo? O segundo exemplo, cheguei antes a fim de que possamos dar continuidade ao trabalho de ontem. Nesse caso, é uma conjunção final, porque ela expressa justamente a ideia de finalidade, né? O próximo exemplo, o medo das pessoas crescia à medida que o temporal se aproximava. Nesse caso, ela é proporcional porque ela expressa justamente, né, esse aumento do medo proporcional à aproximação do temporal. E por fim, a última, né, enquanto a mãe preparava o almoço, o filho arrumava a mesa. Nesse caso, é uma conjunção temporal, porque ela está passando justamente essa ideia, né, de momento, né, no momento que a mãe estava preparando o almoço, o filho estava arrumando a mesa. Bom, e com isso, então, a gente chega até a nossa última classe de palavras hoje dentro da caixinha dos invariáveis, que são as interjeições. Bom, as interjeições, então, elas são palavras que expressam justamente, né, sensação, emoção, alguma linguagem afetiva, né, ou seja, sentimentos, apelos, sensações, estados de espírito, etc., né? Quando a gente tem, então, duas ou mais palavras, né, que formam uma interjeição, a gente chama de locução interjeitiva. Para a gente classificar as interjeições, né, a gente usa, então, o seu valor semântico, né? Ou seja, né, a gente vai classificá-las de acordo com o significado que elas vão possuir dentro de um determinado contexto ou pela entonação, né? No caso de palavras iguais, a gente classifica pela entonação. Então, entre outras, né, a gente tem alguns exemplos aqui de interjeições que expressam advertência, agradecimento, alegria, alívio, ânimo, apelo, né, o chamamento, aplausos, aversão ou contrariedade, desejo, dor, espanto, surpresa, medo, ou ainda que expressam, né, reprovação, satisfação ou silêncio. Bom, e com isso, então, a gente finaliza, né, a nossa aula de morfologia, onde a gente viu principalmente a classificação das palavras quanto à sua forma. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sintaxe, né, e no final a gente vai fazer alguns exercícios, então, que juntos, né, abordam esse caráter morfossintático das palavras. E é isso, espero que tenha ajudado um pouco a compreender um pouco melhor, e até a próxima aula.